Tem muita gente que morre de vontade de fazer a sua cirurgia plástica, porém não faz por medo. E quando a gente fala de medo, existem diversas causas, dentre eles, um dos medos mais frequentes que a gente tem é o de trombose. Você se reconhece nesse grupo? Então fica comigo que eu vou te explicar hoje como prevenir a trombose venosa profunda em cirurgia plástica. Eu sou a doutora Ana Luísa Luna, sou cirurgiã plástica e toda semana eu tô trazendo aqui para você novos conteúdos acerca desse universo maravilhoso. Então não se esquece de me seguir, tá, no canal, dá um like também no vídeo para poder estimular a gente, né, a produzir mais conteúdos e vamos pro vídeo. A trombose venosa profunda é o que? Um coágulo que se forma geralmente na região da perna. Não existe uma causa específica para a trombose, mas existem muitos fatores de risco. Então, toda vez que a gente está falando de trombose venosa profunda, você vai ouvir falar sobre fatores de risco, dentre eles, cirurgia é um fator de risco para trombose, ok? Então, eu gosto de dividir essas formas de prevenção da trombose em três partes. Primeiramente, o que a gente pode fazer antes da cirurgia, no pré-operatório, para reduzir o risco de trombose. Em segundo lugar, o que a gente pode fazer durante a cirurgia e, em terceiro lugar, o que pode ser feito após a cirurgia, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, no pré-operatório, existem alguns fatores de risco para a trombose que são muito conhecidos e que a gente pode trabalhar alguns deles antes da cirurgia. Já alguns outros a gente não tem como trabalhar porque são inerentes. Então, por exemplo, idade maior de 40 anos é fator de risco para a trombose. Quem me dera, né? Se a gente pudesse conseguir diminuir a idade para reduzir o risco de trombose. Não, infelizmente não. Então a gente pode trabalhar com o quê? O uso de hormônios ou anticoncepcionais. A gente orienta a suspensão um mês antes da cirurgia. Cigarro, principalmente quando associado com esses hormônios, eles aumentam e muito essa chance. Obesidade é um fator de risco também muito importante e prevalente nesses casos. E trombofilias, que são um grupo de doenças, né, alterações genéticas, que predispõem à formação de trombos, tá? Então, se você tem uma trombofilia conhecida, a gente precisa usar de mecanismos aí mais eficazes para a prevenção de trombose ou até mesmo se pensar se realmente é o caso de correr esse risco, se vale a pena correr esse risco ou não. Já nas causas intraoperatórias, né, o que a gente pode fazer dentro da cirurgia para reduzir essa chance de trombose? Em primeiro lugar, a duração da cirurgia. É muito diferente uma cirurgia que vai durar ali 3 horas a 4 horas de uma outra que vai durar 10, 12 horas. Nessas cirurgias longas, o trauma é muito maior. A lesão epitelial, como a gente chama, né, a lesão aos vasos, é muito maior. Então, a chance de se formar um coágulo também aumenta. Por isso que, pelo amor de Deus, quando vocês me pedem para associar, doutora Ana, posso fazer abdômen com mama, com lipo, com enxerto, com face? Gente, pelo amor de Deus, não vamos correr riscos desnecessários. É melhor você reduzir a quantidade de procedimentos que você quer fazer de uma vez. É melhor que você faça 2 procedimentos com segurança do que você fazer um grande procedimento de uma vez só e aumentar a chance de você ter uma complicação, não é mesmo? O uso da meia antitrombo. Então, nós temos uma meia semelhante àquela de varizes, só que ela tem uma graduação específica para a prevenção de trombose. Em toda cirurgia minha prolongada, a gente veste essa meia antes de iniciar a cirurgia na paciente, já no centro cirúrgico mesmo. E além da meia, utilizamos também uma bota ou compressor pneumático intermitente. O que é isso? É um aparelhinho que vai fazendo uma massagem do seu pé até a região do joelho ali, para fazer justamente o esvaziamento desse sangue da sua perna e impedir que ele fique preso ali, paradinho, para formar um coágulo. E já no pós-operatório, o que você pode fazer para ajudar a não ter esse tipo de complicação? Uma das principais coisas que tem que entender é que esse conceito de que o paciente que fez uma cirurgia plástica tem que ficar deitado de repouso absoluto é um prato cheio para trombose. Então você está pegando um paciente que tem acima de 40 anos, por exemplo, que está um pouquinho acima do peso, tá com obesidade, que fez uma cirurgia de duração longa,
longa e vai falar para ele que ele tem que ficar deitado ali durante uma semana sem levantar nem para comer, você está pedindo para ter uma trombose, né? Então, assim que possível, sempre levantar e deambular, que a gente chama de deambulação precoce. Então, caminhar. Não estou dizendo para você ir correr no parque, não é isso. Mas caminhar em casa, ir ao banheiro, nisso você vai precisar de ajuda, mas aos poucos você vai se mobilizando. E enquanto você não estiver conseguindo ainda caminhar normalmente, tá deitado, sempre fazer movimento de contração da panturrilha. Nesse movimento onde você estica e dobra o pé, você está exercitando a panturrilha e fazendo automaticamente com que esse retorno venoso aumente. Então diminui também a chance de trombose venosa profunda. Inclusive, é muito comum que pacientes desenvolvam TVP na volta para casa quando elas moram em cidades distantes. Por exemplo, eu fiz a cirurgia numa cidade, mas eu moro a 3, 4 horas de distância daqui. Acaba a cirurgia no dia seguinte, vai embora para casa de carro. E aí entra no carro, fica com a perna dobrada ali por um longo tempo, por 4, às vezes 5 horas. E aquele sangue fica preso na perna. Então, a orientação que a gente dá é para viagens prolongadas que só sejam feitas após 3 semanas da cirurgia. Isso vale para viagens de avião e também para viagens de carro, que tem uma duração maior aí do que 2, 3 horas. O que eu gosto de recomendar para as minhas pacientes? Se você vai precisar fazer uma viagem curta, então vai no banco da frente, encosta o banco todo para trás de forma que a sua perna não fique dobrada, vá utilizando a meia e durante o tempo em que você está no carro sempre exercitando sua panturrilha. Deu 1 hora de viagem, programa uma parada, desce num posto ou em algum outro ambiente para caminhar um pouco ao redor, dar algumas voltinhas, entra no carro para seguir viagem. Então a cada hora, 1 hora ou 1h30, procure fazer essas pausas para exercitar a panturrilha. E por fim, a medida mais eficaz que a gente dispõe é a quimioprofilaxia da trombose, quer dizer, é a medicação que vai afinar o sangue, como o pessoal fala, e vai então prevenir essa complicação de uma forma muito mais eficaz. Geralmente a gente utiliza a enoxaparina, que é um medicamento injetável que o próprio paciente se aplica. Então, após a sua cirurgia ou às vezes até no dia seguinte, é iniciada a primeira dose dessa enoxaparina e essa medicação vai ser mantida geralmente por 1 semana, sendo aplicado diariamente numa dose de profilaxia, numa dose de prevenção. E dessa forma a gente consegue ter um pós-operatório muito mais seguro e muito mais tranquilo. Pronto, e aí, será que eu consegui diminuir um pouquinho o seu medo de trombose após uma cirurgia plástica? Dessa forma, seguindo todas essas orientações que eu falei aqui, a gente consegue reduzir bastante a chance de acontecer algum desses eventos. Mas lógico, é sempre importante seguir a orientação do seu médico ou cirurgião que te acompanha, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder. Vou falar de novo, tá? Não esquece de se inscrever aqui no canal. Diz pra mim se você gostou ou não, pode dar o like aqui e também não se esqueça de se inscrever lá no nosso Instagram, que tá aqui em cima, @o poder da plástica. Até a próxima!